Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Victor Mattioni, professor de História, e hoje nós estamos iniciando mais uma aula, um gabarito comentado do vestibular da UFRR 2026, PSS1, agora a parte 2, trabalhando as duas últimas questões deste PSS e as três primeiras do vestibular integral. Tudo bem? No vídeo anterior nós trabalhamos especialmente sobre a questão número 1 do caderno de História, tratando sobre o Egito Antigo, o Renascimento Saita, e agora nós estamos abordando sobre as duas questões, uma sobre a Antiguidade Clássica, destacando o Império Macedônico, e a terceira questão abordando sobre a Idade Média. Tudo bem? Então avance comigo, vamos lá. Questão número 47, que é a questão número 2 do PSS1. E vamos por partes então. O domínio macedônico marcou um período de supremacia política e militar na Grécia, iniciado por Filipe da Macedônia e posteriormente consolidado por Alexandre o Grande, quando este reprime de forma decisiva as revoltas encabeçadas por Tebas e Atenas. Com isso, não há a garantia da submissão das cidades-estado à sua autoridade, como também o início de sua grande campanha militar de conquista na direção do Oriente, nas famosas guerras contra os persas. Pensando neste período do domínio macedônico, assinale a alternativa correta. Vamos então pular. Aqui no caso, a gente vai perceber que o texto já está direcionando para o domínio macedônico na Grécia Antiga e suas heranças, tanto militares, políticas, como também culturais. É um assunto que, geralmente, em Grécia Antiga, é um assunto que cai com frequência no vestibular da UFRR, então estejamos atentos. Aqui no caso, o que chama a nossa atenção é porque ela pede uma informação bem específica sobre quando este domínio começou, tudo bem? Então, de uma certa forma, o texto ele nos ajuda a encontrar a alternativa correta desta questão. Mas vamos por partes. Então, no caso, o domínio macedônico marcou um período de supremacia política e militar na Grécia, iniciado por Filipe da Macedônia, tá ok, e posteriormente consolidado por Alexandre o Grande. Geralmente, Alexandre o Grande é mais lembrado do que seu pai Filipe, mas quem dominou os gregos foi Filipe, né? Filipe é assassinado e imediatamente o seu filho Alexandre já ocupa o trono do pai e inicia sua expansão contra os persas. Tudo bem? Então, nesse contexto, né, vence os gregos liderados por Tebas e Atenas, ok. Então, há uma submissão das cidades-estado. Beleza? A questão nos pede, né, o comando pede para que você marque a alternativa correta. E aqui é aquela dica universal, tá? Viu o comando? A primeira coisa que você tem que fazer é circular, tá bom? Circule, sublinhe, para que você não perca esta questão. Tudo bem? Vamos lá. Letra A. Na Batalha de Queroneia, Filipe da Macedônia e seu exército vencem a colisão liderada por Atenas e Tebas, no caso, né, já apontando para o nosso texto, confirmando a vitória dos macedônios sobre os gregos por volta do ano 338. É uma questão, uma frase bem específica, né, uma alternativa bem específica. E vai direto ao ponto. Letra B. Filipe da Macedônia só logrou o êxito, vamos estar atentos a isso aqui, sobre a Grécia após formar uma coalizão que ficou conhecida como a Liga de Delos. Opa! Que lutou em 338 contra a Liga do Peloponeso. No caso, esta é liderada por Atenas. Vamos perceber que esta alternativa está errada e eu já vou explicar o motivo, os vários motivos. Letra C. A repressão sobre Atenas e Tebas só foi possível por causa do general de Alexandre, Dorímenes, que liderou a frota naval no Estreito de Corinto antes de seu exército marchar contra os atenienses. Letra D. Segundo o historiador Calístrato, a hegemonia macedônica teve início no pacto firmado entre Filipe e os aristocratas de Delfos, no caso, que viabilizou o auxílio de mercenários ao exército macedônico. Essa alternativa ela está errada e eu vou explicar o motivo aqui quando fala sobre exército de mercenários. Letra E. Filipe II aproveitou o contexto das guerras greco-pérsicas que arrasaram Tebas e enfraqueceram Atenas, para invadir as cidades gregas e consolidar-se como soberano na Grécia Antiga. Também a alternativa está errada. Nessa questão, o gabarito é letra A, tá bom? E o porquê, professor? Que história é essa? Vamos por partes então, tá? Primeiro,
Letra B. A Liga de Delos, no caso, ela foi liderada por Atenas e lutou contra Esparta na Guerra do Peloponeso, certo? A Liga do Peloponeso era liderada por Esparta, enquanto a Liga de Delos era liderada por Atenas, no caso. E no caso, né, muito antes do domínio macedônico, a Liga lutou contra a Macedônia e depois foi derrotada. Ou seja, nós vamos ter, seguindo a ordem, primeiro as famosas guerras médicas entre gregos e persas, os gregos vencem. Depois, né, nós vamos ter a famosa Guerra do Peloponeso entre a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta, e a Liga de Delos, liderada por Atenas, no caso. A Esparta e seus aliados vencem, porém a Grécia, no caso, ela fica muito enfraquecida. E neste período, no caso, nós vamos também ter um contexto de ascensão do Império Macedônio. Ainda não era império, na verdade. Passará a ser império com Alexandre o Grande. Tudo bem? Letra C. O general Dorímenes não liderou a frota naval em Corinto. Essa repressão militar foi liderada pelo próprio Alexandre. E aí nós vamos ter, com a consolidação de Alexandre como o imperador, ele vai iniciar uma grande campanha militar com um exército inicialmente inicialmente composto por aproximadamente 40 mil homens, certo? E farão tudo isso a pé aqui, ó, a pé do Egito à Índia, tá bom? Eles vão até onde era o chamado fim do mundo, digamos assim, até onde Aristóteles, que foi professor de Alexandre o Grande, acreditava que o mundo terminaria. Esteve na Babilônia, entrou na Babilônia após vencer os persas na batalha de Galgamela, tudo bem? E aí, aqui em Corinto, nessa região, ele terá uma série de... Aliás, começar na Turquia, no caso, ele vai ter uma série de campanhas contra os persas, tá bom? Sendo vitorioso em todas elas, no caso. Haverá também o famoso cerco à cidade de Tiro, né, inclusive é um dos cumprimentos da profecia do livro de Daniel, por exemplo, e a chegada ao Egito Antigo, onde ele funda, por exemplo, a famosa cidade de Alexandria. Outras Alexandrias foram formadas, mas esta é a mais famosa devido à sua grande biblioteca, tá bom? Letra D. A hegemonia macedônica não se iniciou por um pacto com os aristocratas de Delfos, mas sim por meio da força militar e das vitórias de Filipe II. Letra E. Filipe não se aproveitou das guerras greco-pérsicas, né? Na verdade, ele se aproveitou das guerras do Peloponeso, como nós já falamos aqui, e deste enfraquecimento das cidades-estado. Por isso, a nossa alternativa aqui é a letra A. Tudo bem? Aí, pessoal, no caso, apenas para reforçar, aqui é um filme sobre Alexandre o Grande, foi a última grande produção feita sobre ele, em que você vai ver menções dos grandes feitos dele, como a Batalha de Galgamela, também a sua coroação como imperador logo após o assassinato do pai, as divergências políticas e as alianças que ele formou com, por exemplo, os persas após serem dominados por ele, tudo bem? E uma coisa que chamou a nossa atenção, conversando com alguns professores, conversando, por exemplo, com a professora Suelen, professora queridíssima de História aqui no estado de Roraima, que nós identificamos que você conseguiria encontrar a resposta acessando o famoso Wikipédia. E algo que nos trouxe preocupação foi que nesta citação aqui no site do Wikipédia não há menção à referência, ou seja, não há fonte. Em outras palavras, nós vamos perceber aqui no caso que a letra A pode, não estou afirmando, tá bom? Ter sido extraída do Wikipédia, que é um site que no início dos anos 2000 gerava, ainda até hoje os debates existem, mas devido à ascensão da inteligência artificial, o Wikipédia deixou de ser visto como um vilão, digamos assim, né? Então, em geral, nós tínhamos muitos debates sobre utilizar o Wikipédia ou não, tudo bem? Então aqui nós vamos ter a Batalha de Queroneia, foi a batalha disputada por Filipe II, rei da Macedônia, contra o exército formado pela coligação entre as cidades gregas de Atenas e Tebas em 338. E isso chamou a nossa atenção, tudo bem? Os legados também de Alexandre o Grande do ponto de vista cultural.
nós vamos ter o famoso período helenístico, ok? Que foi a expansão da cultura grega para o Oriente com as conquistas de Alexandre e o estabelecimento de uma cultura unificada. Era a ideia de Alexandre criar unificar uma cultura. Isso é muito delicado, muito perigoso, para não dizer impossível, tá bom? E também, dica de passagem, pode ser algo até ditatorial. Unificada que fundiria igualmente os elementos das culturas gregas e orientais em uma mistura única. Nós vamos ter também, né, consequentemente, o enfraquecimento grego, obviamente, e a cultura grega é espalhada, né? Há uma expansão, ou seja, Alexandre o Grande, que estudou na Grécia, ele foi aluno de Aristóteles, por exemplo, ele, no caso, não destruiu a cultura grega, mas ele buscou expandi-la, tá bom? Vamos ter o legado político com a expansão e a criação de várias cidades, alianças políticas com os povos derrotados, um legado cultural com a helenização do Oriente por meio da expansão da cultura grega e a fusão com a cultura oriental, a famosa Biblioteca de Alexandria, que depois foi destruída, e a chamada Septuaginta, que é a tradução da Bíblia em hebraico para o grego koiné entre os séculos 3 a.C. e o século 1 a.C., tá bom? E, né, no caso, saindo dessa parte de Alexandre o Grande, do Império Macedônico, essa foi a segunda questão do vestibular, do caderno de História. Nós passamos para a terceira e última questão do PSS-1, a terceira questão da prova do vestibular, né, o vestibular integral, que sai da antiguidade e vai para o feudalismo, o famoso feudalismo que a academia, pelo menos nos vestibulares, ainda utiliza muitos textos de autores chamados medievalistas, porém de alguns medievalistas já antigos, que alguns professores medievalistas atuais já apresentam outras leituras sobre a Idade Média, sobre o feudalismo, sobre a política nesse período, tá bom? E aqui nós vamos ler este texto de Jean Moreno e Sandro Vieira, tá bom? Vamos lá, 3, 2, 1. A partir do século XI, as grandes ondas invasoras que assolaram o ocidente europeu diminuíram. Estamos saindo da chamada Alta Idade Média e entrando já na chamada Baixa Idade Média. No entanto, olha, interessante, seus efeitos haviam marcado profundamente a sociedade medieval, a ponto de favorecer o surgimento do feudalismo. Palavra essa que você já deve ter ouvido nas aulas de história. Uma nova ordem social e política. O feudalismo é interessante aqui no caso porque ele apresenta já uma definição. É um conceito usado atualmente para designar um conjunto de relações políticas, sociais e econômicas que se desenvolveram na Europa Ocidental, com algumas variações locais, entre os séculos XI e XIII. Determinados autores utilizam também o termo feudoclericalismo. Diga-se de passagem, poucos professores têm conhecimento sobre isso. Dificilmente você encontra essa definição, este conceito, este termo, em um livro didático, tá bom? Destacando o poder da igreja no período. Com relação ao feudalismo, assinale a alternativa errada. Por isso que você, ao ler uma questão e ver o comando circule, tá bom? Ou grife, porque você não sabe se a questão está pedindo para que você marque a alternativa correta ou incorreta. Como a maioria das questões pede para que você marque a correta, você, cansado, irá deixar passar batido esse momento. E aí você perde uma questão por besteira, infelizmente, tá bom? 4 alternativas corretas, somente uma errada. E ele pede para que nós marquemos a errada. Vamos lá. Sem meios para formar amplos grupos de guerreiros profissionais ou empregar tropas mercenárias, os monarcas ampliaram as concessões feitas aos principais senhores regionais, uma vez que o mundo cristão ocidental se encontrava politicamente e economicamente enfraquecido no começo do século XI. Aqui no caso, devido a esse começo do século XI, também se justifica devido às cruzadas, tá bom? Em que você vai ter uma forte campanha para o Oriente Médio, certo? Algumas vitórias, muitas derrotas, muitos problemas, tá bom? E aqui também nós vamos ter o contexto da chamada, também iniciando a chamada Baixa Idade Média, com as cruzadas, peste negra, Guerra dos 100 Anos, o retorno à valorização da circulação de moedas e atividades comerciais, tá bom? Letra B,
No período medieval, castelos foram construídos por quase, isso aqui é interessante, tá? Por quase todo o continente europeu. Se estivesse escrito todo o continente europeu, a alternativa já estaria correta, tá bom? Tratava-se de moradias à nobreza fortificadas com grandes muros, fosso, pontes levadiças e capelas. Quando ocorriam as batalhas, sempre que possível, a circunvizinhança se refugiava ultrapassando estes muros. Você observa isso em vários filmes, Coração Valente, na série Game of Thrones, por exemplo, o filme Loucuras na Idade Média, um filme que muitos professores passavam no início dos anos 2000 para os seus alunos, tá bom? Letra C. No período feudal, a moeda era amplamente utilizada nas transações, circulando com facilidade entre as camadas sociais, substituindo com isso o antigo sistema baseado em trocas diretas e vínculos de dependência entre senhores e camponeses. Dessa forma, as relações econômicas se tornaram totalmente monetárias. O que ele quer dizer com isso? Ele está invertendo. Na verdade, durante a Idade Média, durante a chamada Alta Idade Média, nós vamos ter o quê? Uma forte política de trocas comerciais. Já na chamada Baixa Idade Média, no final da chamada Idade Média, lembrando que isso é uma perspectiva eurocêntrica, nós teremos o retorno à circulação de moedas, ok? Então a alternativa incorreta é a letra C, tá bom? Com o passar do tempo, já no século X, as grandes residências dos nobres, os castelos, constituíam-se num núcleo local de poder político, ou seja, a castelania simbolizou o auge da descentralização política da Europa feudal, ok? No feudalismo, a nobreza não era uma classe homogênea, mas dividida em alta nobreza e pequena nobreza, organizados em uma única hierarquia baseada em títulos e na posse de terras, com relação de suzerania e vassalagem, definindo a posição de cada membro na cadeia de poder. Bem, como a alternativa pede para que nós marquemos a errada, logo é a alternativa C, enquanto que as outras estão corretas e elas também nos ajudam a revisar em vésperas de provas, seja de vestibular, na escola, por exemplo, quando o professor trabalha sobre a Idade Média. Tudo bem? E professor, o conceito de feudoclericalismo surge aonde? Ele é apresentado pelo professor Hilário Franco Júnior, um professor muito citado ainda hoje em provas que abordam sobre a Idade Média, e que ele aborda sobre o feudoclericalismo em Castedja, na região da Espanha. É importante, no caso, salientar que o termo adotado como sendo um conjunto de práticas e instituições sociais, econômicas, políticas, culturais e religiosas, mas, sobretudo, uma mentalidade que amarrava e articulava todos aqueles componentes, de acordo com o professor Hilário Franco Júnior. É uma citação, né, apresentada no artigo de Margaret Bastos. Tudo bem? Mas eu volto a dizer, é uma expressão, um conceito pouco citado por professores. Eu ouvi feudoclericalismo pela primeira vez, né, graças a esta prova. Tudo bem, pessoal? Finalizamos aqui este vídeo. Qualquer dúvida, coloque nos comentários, tudo bem? Se você gostou, também um comentário de elogio é sempre bem-vindo. Críticas também são bem-vindas, tá bom? E se inscreva no canal. Até a próxima. Um grande abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau.